Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Matemática Desembaraçada com o professor Lucas Guimarães. E hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre fração. A gente traz aqui, fração representando uma razão. Antes de dar continuidade à nossa aula, peço para vocês deixar aquele joinha, deixar aquele like. Se ficar com alguma dúvida, deixe aí nos comentários. E o mais importante, gente, compartilhe aí as nossas aulas, compartilhe aí os nossos vídeos, compartilhe o nosso trabalho com os colegas de vocês. Assim você estará valorizando o trabalho do professor Lucas Guimarães. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal. Assim também você estará valorizando o trabalho do professor, um trabalho que é totalmente gratuito aqui no YouTube. Vamos começar a nossa aula. Segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde, a OMS, e do Fundo Nacional das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, publicado em 2017, 6 em cada 10 pessoas não tinham saneamento adequado. Olha só, gente, a gente vai dar uma estudada nesse ponto aqui, Ele diz que 6 em cada 10 pessoas não tinham saneamento básico. Gente, isso aqui, 6 em cada 10 pessoas, na matemática a gente chama de razão. Não esqueça disso aí, viu, gente? Isso aqui, na matemática, a gente chama de razão. E o que é uma razão? É uma relação entre dois valores quando eles estão tratando da mesma grandeza. E quem é a mesma grandeza, gente? São as pessoas. Olha só, há uma relação de 6 para 10 quando eles estão falando de pessoas que não tinham saneamento adequado. Então, na matemática, quando você vê dois valores se relacionando, se tratando, quando eles estão representando a mesma grandeza, trata-se de quê, gente? Trata do que a gente chama de razão, tá? E olha só, vamos observar aqui o esqueminha. Continuando esse estudo, vamos observar o esquema que a gente trouxe aqui para a gente entender melhor isso. Olha só, nós temos aqui 10 pessoas, a representação de 10 pessoas, e das 10 que a gente tem, o que a gente fez? A gente pintou 6. Essa parte colorida aqui, em lilás, essa parte colorida representa as pessoas que não têm o saneamento básico adequado. De um total de quem, gente? De um grupo de 10. Então, isso aqui a gente trouxe esse esqueminha para estudar melhor essa relação de 6 para o grupo de 10. E nós podemos trazer esse gráfico aqui, na representação de uma fração. Nós podemos representar a relação de 6 para 10 através de uma fração, como nos mostra aqui abaixo, gente. Nós temos a fração 6 décimos. 6 décimos. Aonde esse 10 aqui, ele é o que, gente? Ele é o total estudado, viu? Total estudado foi quanto? Foi 10 pessoas. Tá? Então, esse total, esse 10 foram o total estudados. E esse 6 aqui, que é o meu numerador, foi o que, gente? Foi o total usado para a representação. Tá? Total usado. Quanto a gente usou para representar os que não tinham saneamento básico? A gente usou 6 pessoas. Então, tá aqui. O total todo foram 10. Então, o total estudados foram 10 pessoas. E o total que a gente usou para representar os que não tinham saneamento básico está aqui, que é o meu numerador. Então, nesse tipo de relação, quando a gente falar de razão, vocês vão lembrar o quê? Que o total estudado, ele vai ser o meu denominador, tá? E o total que a gente usou para representar o que a gente estudou, tá? Vai ser o meu numerador. Vamos descer aqui um pouquinho e já vamos observar outros exemplos que a gente trouxe para enriquecer esse conteúdo. Olha só o que diz nosso primeiro exemplo. João vende balões. Ele tem 7 balões, sendo que 3 deles são vermelhos e os demais são azuis. Determine a fração que representa a quantidade de balões azuis. Gente, o João, ele tem 7 balões. Desses 7, 3 são vermelhos. Então, 7 menos 3, vai ser igual a quanto, gente? Vai ser igual a 4, que representa a quantidade de balões azuis. E ele quer que a gente determine a fração
que representa a quantidade de balões azuis. Gente, o meu denominador vai ser 7, porque é a quantidade de balões, tá? E o meu numerador vai ser 4, porque 4 é a quantidade que a gente usou para representar os balões azuis. E como é que a gente lê essa fração aí, gente? 4/7, né? Vamos aqui para o outro exemplo. No bolso de Paulo se encontra 5 moedas, sendo que 3 delas são de R$1. Que fração representa as moedas de R$1? Gente, o meu denominador vai ser 5, pois é a parte toda, né, gente? É a parte inteira, tá? E a parte que representa, né, as moedas de R$1, que é 3, vai ser o meu numerador. Como é que a gente lê essa fração aqui, gente? 3/5, tá? Por que 3/5 mesmo? 5 é o total de moedas, 3 é o total que a gente usou para dividir essas moedas como moedas de R$1. Vamos descer um pouquinho e já vamos para mais um exemplo que a gente trouxe aqui na nossa aula de hoje. Um exemplo bem interessante aqui, gente. Olha o que diz. Joaquim recortou o molde de um dado, que representa um cubo. Indicou nas faces as 6 primeiras letras do nosso alfabeto e montou o dado. Olha só, aqui temos as 6 faces, já que é um cubo, né, gente? Ó, A, B, C, D, E e F. E ele montou, está aqui o dado planificado. E nas faces ele colocou as 6 primeiras letras do nosso alfabeto. E depois ele fez o que, gente? Ele montou esse dado. Aí vem aqui o texto continuando. Ó. Em relação ao total de faces, escreva a fração correspondente à quantidade de faces que contém vogais. Então, ele quer a fração que represente a quantidade de vogais. Gente, nós temos quantas vogais no dado do Joaquim? Ó? Nós temos A e nós temos o E. Nós temos só 2 vogais. No total de quantas, gente? No total de 6. Então, o 6 vai ser o meu denominador, tá? Porque eu tenho 6 partes. E a parte que a gente dividiu para conter as vogais foi quem, gente? Foi 2, que no caso, as vogais A e E. Então, 2/6 vai ser o quê? Vai ser a fração que representa as vogais. E as consoantes, gente? As consoantes nós temos o quê? Também temos o denominador 6, porque trata-se do mesmo dado. E quantas consoantes a gente tem? 1 com B, 2 com C, 3 contando com D e 4 contando com o F. Então, 4/6 é a fração que representa as nossas amigas consoantes. Então, a questãozinha, né, o problemazinho está resolvido. 2/6 representa as vogais, assim como 4/6 representam as consoantes. Descendo aqui mais um pouquinho, vamos fazer o nosso último exemplo de hoje. Olha só o que diz aqui o nosso último exemplo de hoje. Uma semana tem 7 dias. Que fração da semana é representada por 3 dias e 6 dias? Contando aqui, gente, 7 é o total, né, o todo. Então, 7 vai ser o meu denominador, tá? E o total de dias que a gente dividiu foi 3. Então, 3/7 representam, é a fração que representa 3 dias. Então, 3/7, essa é a forma correta de se ler a fração, é a fração que representa aqui, ó, os 3 dias. E a fração aqui, ó, que representa os 6 dias. Qual é a fração que representa os 6 dias, gente? O meu denominador continua sendo 7, porque nós estamos falando da mesma coisa, né? Que é a semana. É o mesmo total de dias, tanto para um como para outro, já que ambos estão referindo à semana. Então, 7 continua sendo meu denominador e a quantidade de dias que eu usei foi 6. Então, 6/7 é a fração que representa 6 dias. Ok, pessoal? Uma aula bem rápida, uma aula bem bacana. Eu espero ter ajudado vocês. Se eu ajudei, deixa aí o like no nosso vídeo, deixa o joinha, deixa o gostei. Se ficou ainda em dúvida sobre algum conteúdo explicado aqui nessa aula, deixa aí nos comentários. E o mais importante, gente, compartilhe aí o nosso trabalho, compartilhe com os colegas de vocês.
Traga um colega de vocês para conhecer o nosso trabalho, traga ele para se inscrever no nosso canal. E se você que está assistindo essa aula ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, assim você estará valorizando o trabalho do professor Lucas, um trabalho que é totalmente gratuito aqui no YouTube. Beijo, beijo, até a próxima. Fiquem com Deus.